Mistério Obscuro apresenta A Fazenda dos Escravos Antigos de Minas Gerais. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para mais histórias sombrias como esta. Agora, apague as luzes. E prepare-se! As montanhas de Minas escondem muitos segredos, menos alguns antigos demais para serem lembrados, e outros sombrios demais para serem contados. Era uma tarde chuvosa quando Lucas, um jovem documentarista de Belo Horizonte, pegou a estrada de terra que levava até o vilarejo de Santiana dos Campos, um lugar esquecido no mapa. Ele havia ouvido falar de uma fazenda isolada, construída no século XIX, onde se dizia que os ecos da escravidão ainda ecoavam nas madrugadas. A fazenda Boa Esperança, apesar do nome, tinha fama de amaldiçoada. Os moradores diziam que ali centenas de escravos morreram sob o açoite e o silêncio, e que suas almas nunca deixaram o lugar. Um velho morador, ao saber que Lucas pretendia passar a noite lá, apenas respondeu com um olhar perdido: "Filho, há lugares que não querem mais testemunhas. Se for, não olhe para trás depois da meia-noite." Essas palavras ficaram ecoando em sua mente, enquanto o carro avançava pela estrada de barro. Cercada por colinas cobertas de neblina, o rádio chiava com estática, e o sinal do celular desapareceu logo após ele cruzar a velha ponte de madeira. O portão enferrujado da fazenda rangeu como um grito contido. Diante dele, o casarão se erguia silencioso, como um gigante adormecido. Janelas altas, vidro quebrado, paredes tomadas por eira e limo. O vento parecia soprar apenas ali, arrastando um som que lembrava lamentos. A câmera em sua mão tremia. Lucas respirou fundo e começou a filmar. Fazenda Boa Esperança, fundada em 1842, local de antigas plantações de café e relatos de mortes inexplicáveis. Narrava, tentando soar profissional, mas a voz denunciava o nervosismo. Entrou. O cheiro de madeira podre e terra úmida tomou o ar. Cada passo levantava uma nuvem de pó que parecia dançar na luz fraca que entrava pelas frestas. No salão principal, um relógio de pêndulo estava parado. O mostrador marcava 3:17. Nos retratos da parede, figuras sérias o observavam, menos o antigo senhor da fazenda, sua esposa, os filhos. O olhar deles parecia ceguelo por onde passava. Em um canto, uma cadeira de balanço se movia lentamente, rangendo sozinha. Lucas sorriu nervosamente. Provavelmente o vento. Mas não havia vento algum. No segundo andar, encontrou uma pequena biblioteca. As prateleiras estavam cobertas por mofo e livros rasgados, mas um caderno chamava a atenção sobre a escrivaninha. A capa de couro trazia um nome quase ilegível: Capitão Antônio de Lacerda. Ele o abriu com cuidado. As páginas estavam amareladas, algumas coladas pela umidade, mas conseguiu ler fragmentos. Os negros se rebelam à noite. Dizem ouvir tambores nas matas. A sensala fe de morte. Matei 3 hoje. Os outros aprenderão. Mais adiante, uma anotação quase legível: o padre não veio. Dizem que a terra está amaldiçoada. A escrava Rosa desapareceu, mas ouço o choro dela sob o chão. Lucas sentiu um frio na espinha. O som de algo se arrastando veio do corredor. Fechou o diário devagar e olhou pela porta. Menos nada. À medida que a noite caía, a sensação de estar sendo observado se tornava sufocante. Ele ouviu passos acima dele, depois à esquerda, depois atrás. Girou rapidamente e o corredor estava vazio. Com a lanterna, encontrou uma escadaria que descia para o porão. O ar ali era denso, o chão coberto por poeira e pedaços de correntes antigas. O som da água gotejando se misturava a sussurros que pareciam se mover de parede em parede. No canto, algo reluzia. Eram correntes presas às paredes de pedra, algumas ainda fechadas por argolas. Lucas filmava, escrevendo tudo em voz baixa, quando percebeu pequenas marcas na parede e menos arranhões, como se mãos tivessem tentado escapar. Ele se ajoelhou e viu ossos semi-honorados
na terra batida. A câmera começou a falhar, e a luz piscou. Quando olhou pelo visor, seu sangue gelou. As paredes estavam cobertas de silhuetas humanas. Dezenas delas, presas por correntes, os rostos contorcidos em dor. Piscou, e as figuras sumiram. Mas o som das correntes continuava. Tentou subir as escadas, mas sentiu uma brisa gelada atrás de si. E uma voz rouca sussurrou bem perto. Você não devia ter vindo. Assustado, Lucas correu de volta ao salão principal. As janelas batiam com força. Embora não houvesse vento, o relógio voltou a funcionar, marcando outra vez 3h17. O chão vibrava levemente, como se alguém estivesse marchando debaixo dele. E então, vieram os sons. Cânticos baixos, em dialetos antigos. Batidas rítmicas, como tambores distantes. O som da senzala voltava à vida. Lucas olhava ao redor, ofegante, e a cada relâmpago via sombras se movendo entre os cômodos. Sombras humanas. Uma delas se aproximou. Uma mulher negra, com o rosto marcado por lágrimas secas e um lenço branco na cabeça. Ela não falava, apenas apontava para o chão. O que você quer de mim? Perguntou ele. Tremendo, ela ergueu a mão, e ele viu que estava coberta de sangue. O feitor ainda nos prende, sussurrou a voz feminina, como se viesse de todas as paredes. Lucas recuou. As portas bateram sozinhas. O vidro das janelas estourou, e o som de passos pesados começou a ecoar pela casa. Ele correu até a escada, mas uma sombra se materializou diante dele. Um homem alto, de terno escuro, chapéu e botas antigas. Segurava um chicote enrolado no punho. O rosto estava coberto pela penumbra, mas os olhos brilhavam com um ódio sobrenatural. Você não devia estar filmando isso, rapaz, disse o homem com voz rouca, arrastada, como um ranger de ferro. Lucas tentou recuar, mas o feitor apareceu novamente atrás dele, como se o espaço se distorcesse. Sou o que resta do passado, que não quer ser esquecido. O chicote estalou no ar, com um estrondo. A luz da lanterna apagou, e o som de gritos preencheu o casarão. Lucas caiu, a câmera girou no chão, mostrando apenas o teto e o reflexo da figura se aproximando lentamente. Eles nunca descansaram, e agora, você também não descansará. O vídeo termina ali. 2 dias depois, moradores encontraram o carro de Lucas parado na estrada, com a porta aberta e o motor ainda quente. No banco do passageiro estava sua câmera gravando uma imagem fixa. O casarão ao amanhecer. Mas no áudio, gemidos, correntes batendo e uma voz rouca repetindo: Ele nos libertou. Finalmente, o corpo de Lucas nunca foi encontrado. A fazenda foi lacrada pelas autoridades. Mas os moradores dizem que, em noites de chuva, ainda se pode ouvir o som de passos e ver uma luz trêmula no porão, como se alguém ainda estivesse filmando lá embaixo. E quem se aproxima demais da cerca jura ouvir um murmúrio vindo do vento. Fique. Conte a história conosco. Anos depois, um grupo de exploradores urbanos tentou entrar na fazenda. A filmagem que encontraram no porão mostrava um único frame adicional, o reflexo de Lucas, segurando a câmera, mas com os olhos completamente negros. Desde então, ninguém mais tentou voltar. Se gostou desta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Mistério Obscuro e ative o sininho para mais histórias sombrias como esta, porque algumas histórias não querem ser esquecidas. Boa noite. E até o próximo mistério.